Bom dia, irmãos. Eu quero estar gravando nesses dias, ou posteriormente, todas as oportunidades em que surgir algum tema, algum assunto que seja de relevância espiritual, e assim como fomos inquiridos ou vier ao nosso entendimento, poder estar esclarecendo aos irmãos a palavra de Deus. Eu gostaria de intitular esses áudios, esses vídeos, como A Bíblia Responde. O tema de hoje é sobre Levítico capítulo 5, versículo 1. Há alguma contradição e interpretação desse texto. Eu sou convergente a alguns líderes, a alguns pastores, através do ensino desse texto. Já sentei com alguns, já discutimos seriamente a discordância da interpretação. Mas eu gosto da Bíblia porque a Bíblia mesmo, ela se responde. Ela não depende de outro para responder. A Bíblia mesmo dá resposta daquilo que ela mesmo proferiu. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de pessoal interpretação. Ela é auto-interpretativa. A Bíblia se responde por si mesma. Então vamos ao texto para entendermos o que está escrito em Levítico capítulo 5, versículo 1. Eu peguei aqui 4 versões, mas nós temos diversas versões e linguagens, e diz o texto em uma das versões, e diz assim: se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. A outra versão diz: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Outra versão: se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. E a última: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu e ouviu, então será culpado e merecerá castigo. Esses textos estão em um contexto do livro de Levítico, quando ele vai tratar de algumas cerimônias, mas ele trata aqui falando sobre o que você viu e ouviu como testemunha auricular, e não denunciar, levará consigo a sua culpa. Alguns pastores interpretam que tudo que você ouvir, tudo que você vê, que você discorda, ou saberia que o seu pastor discordaria, ou que o seu pastor, o seu líder, sua autoridade não concordaria e gostaria de saber, você ouve, vê e corre no pastor, no líder, na autoridade e denuncia a pessoa que você ouviu. Isso está errado. Você se tornou um fofoqueiro, um servo de Satanás, porque você deixou seu ouvido ouvir e não repreendeu o irmão. Seus olhos viram a prática e você não denunciou o seu irmão. Você correu e levou fofoca, e a Bíblia diz que Deus abomina o que faz divisão entre os irmãos, o que dissemina a fofoca, a conversação. E muitos têm achado que é fiel ao líder por fazer isso. Jesus nos respondeu esse texto com muita clareza. Em Mateus 18, a partir do versículo 15, Jesus interpreta Levítico capítulo 5. Ele diz: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se teu irmão ouvir, terás ganho teu irmão. Mas, se teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja.
E se também recusar ouvir a igreja, considera-os como gentil e publicano. Jesus estava mostrando que quando alguém pecar, falando mal de uma autoridade, de um líder, de um pastor, de alguém diante de você, ou quando alguém murmurar contra alguém perto de você, você só tem eficácia na denúncia, não em levar para o conhecimento da terceira pessoa que está sendo citado. Não. Você terá êxito se imediatamente você denunciar em sua frente: ei, você está falando algo que você talvez não possa provar. Você tem certeza que você precisa me contar isso? Porque ao pecar nós somos o mesmo corpo, a Bíblia diz que somos o mesmo pão. Se alguém está falando do meu pastor, do meu líder, da minha autoridade ou de alguém que faz parte do corpo de Cristo, esta pessoa também está pecando contra mim. Então, se o teu irmão pecar, vai, repreende-o, é na hora. Não é escutar a conversa, dar a conversa e depois levar para a autoridade para você se safar como se você fosse a pessoa boazinha ou fiel ao líder. Não, você é um fofoqueiro, filho do diabo. Você precisa aprender a repreender a pessoa no momento, porque Deus nos deu autoridade para isso. Se você não faz parte daquele hall de conversa, daquele hall de prática contra essa autoridade, então você tem autoridade para dizer: vamos parar com essa conversa. E a Bíblia nos dá auxílio, por isso eu gosto da Escritura, porque ela própria se interpreta, e ela nos dá as diretrizes, a doutrina. Levítico 19, 17 diz assim: não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Em Levítico 17, 3 também diz: tendo cuidado de vós mesmo, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17, 3, perdão. E Tito capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. Tiago 5, 19, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e se alguém o converter, sabei que aquele que fez converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E Efésios 5:11 diz: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai. Condenar não é ir levar a conversa a terceiro, porque depois um murmurou, falou mal, pecou contra um terceiro que não está presente. Você ouviu, viu, agora você pega aquela massa do demônio de conversa, de fofoca, de intriga e vai levar a sua autoridade ao seu líder. Isso não é lealdade, isso é fofoca. E a Bíblia diz que Deus abomina o que separa os irmãos. Então cuide para que você não seja um abominável diante de Deus quando você é um fofoqueiro. E 1 Timóteo 5,19 diz: não aceites acusações contra um ancião, contra uma autoridade, contra um pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O que o Paulo está dizendo aqui é que você deve ter zelo pela sua autoridade, você deve ter zelo pelo seu irmão, você deve ter zelo por alguém que teme ao Senhor. Ao invés de você ouvir tudo que a pessoa tem e achar que agora você é leal porque você vai contar tudo que ouviu, isso é fofoca. Você vai fazer o contrário. Não aceite a acusação. Não aceite que alguém fale da sua autoridade, não aceite que alguém fale do seu líder, que alguém fale do seu pastor, que alguém fale do seu irmão, que alguém fale de alguém da sua família, sem que você veja as provas. Se você pode provar, pode falar. Se você não vai provar, não encha o meu ouvido com as titicas do diabo. Não encha os meus olhos com as ofertas de Satanás. Tá bom? Estou respondendo o que a Bíblia diz. Se você tiver uma pergunta ou um assunto que seja desse mérito de importância, passe a nós. Teremos o prazer de responder a todos. Que Deus abençoe a todos e que esse texto possa trazer esclarecimento. Estamos abertos para perguntas e dúvidas.
Um abraço.